Olá! Dando continuidade à nossa disciplina, vamos ver a consequência do processo inflamatório discutido na aula anterior. Vamos falar do reparo, da regeneração e da cicatrização, que é a consequência do processo inflamatório. Assim, quando há a morte celular, que pode seguir dois caminhos. A apoptose, que é aquilo que na literatura é chamado de morte celular programada, quando células velhas elas vão necessitar ser reparadas, elas são destruídas, principalmente as hemácias no fígado, por exemplo, e a nossa medula está constantemente produzindo novas células. Há outra forma de morte celular, mas aí já é característico de uma doença, e nós estamos falando da necrose, em que independente da via, a morte celular irá passar aquele tecido por um processo de reparação, que pode ser regeneração, quando elas são substituídas pelas células do mesmo órgão, ou pela cicatrização, quando ela é substituída, aquela célula que morreu, ela é substituída por tecido fibroso, gerando aquilo que nós conhecemos como queloide, ou seja, a cicatriz. Algumas áreas do nosso corpo, alguns tecidos, alguns órgãos, eles têm uma grande capacidade de regeneração. O epitélio, por exemplo, devido ao constante exposição que o endotélio tem com a cavidade, com o meio externo, com as agressões sofridas pelo ambiente físico, químico na pele, o nosso fígado pelo papel de metabolismo e também os nossos ossos. Assim, as fases da cicatrização, que são concomitantes ao processo de inflamação, é uma fase inicial, uma fase proliferativa e uma fase tardia. Na fase inicial, há hemostasia e inflamação. Já na fase proliferativa, fibroplasia, neoangiogênese, ou seja, nova vascularização, ou seja, surgimento de novos vasos, porque geralmente em uma queimadura, por exemplo, de acordo com a sua intensidade, um corte, de acordo com a sua intensidade, os vasos sanguíneos naquele local são rasgados, são dilacerados, são destruídos. E, além dessa fase da neoangiogênese, nós temos a fase de epitelização. Após essas duas primeiras etapas, a inicial e a proliferativa, temos a fase tardia, que é a fase de remodelação do tecido. No caso da fase inflamatória, nós temos a fase trombocítica, a agregação plaquetária formando o coágulo, o trombo, a fase granulocítica, a fagocitose de bactérias, porque não podemos esquecer que naquele local chegam células de defesa que vão proteger, principalmente na pele, quando há um corte, a proliferação e a invasão de bactérias para todo o sistema. Nisso há a formação de pus e também a fagocitose de sujidade. Há também a fase macrofásica, a ativação do processo cicatricial por macrófago. E os sinais clínicos dessa fase são os sinais chamados flogísticos da inflamação, principalmente da inflamação aguda, uma vez que há um aumento da temperatura, da cor, né? A cor ela se torna mais avermelhada porque nós temos um aumento da vascularização, por isso hiperemia, o calor, o edema e a dor. Na fase inflamatória crônica, adicionamos após a dor a cicatrização. Muito obrigado.